Gálatas capítulo 5, vou ler com vocês a partir do verso 16. Eu peço encarecidamente a atenção de todos e peço a você que ao terminarmos de ler e agradecermos ao Senhor, você permaneça com a sua Bíblia aberta. Amém, irmãos? E acompanhe a ministração sendo ministrada. Diz assim: digo, porém, andai em espírito ou no espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Repita comigo: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu gostaria que você repetisse esse, mas deixa eu ler o outro e a gente volta nele. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. No 3 a gente vai repetir o verso 25. Amém? 3. Se vivermos... Para o ensaio tá bom, mas pode ficar melhor. Se vivemos no Espírito... Fecha os teus olhos. Pai, a tua palavra mais uma vez foi lida e a glória sempre será tua, Senhor. A honra sempre será tua. Está aqui mais uma vez um instrumento, como qualquer outro instrumento usado pelo Senhor neste lugar, para estar falando da tua palavra. O Senhor Espírito Santo possa esclarecer aos nossos olhos, ao nosso entendimento, aquilo que o Senhor quer falar e aplicar através da tua palavra. Senhor, que Satanás não tome parte na ministração, não venha roubar a semente lançada, mas ele seja retido, ele seja impedido pelo teu Espírito, Senhor. E, ó Pai, que a tua palavra ache aqui hoje uma terra fértil para germinar, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bom, nada muito novo do que a gente já não tenha ouvido. Você já deve ter escutado esse texto, já deve ter pesquisado, assistido a respeito disso. O próprio texto já deixa a temática exposta, andando no Espírito, ou andai no Espírito. E nós vamos ver, irmãos, a partir do momento em que confessamos a Cristo como Senhor e cremos nele, recebemos a adoção por meio do Espírito Santo. A gente vai ver isso em Romanos capítulo 8, onde Paulo vai reforçar. Em Romanos capítulo 8 a gente vai voltar a ele a partir da ministração, porque fala bastante a respeito do que a gente vai tratar aqui. Então nós recebemos um espírito de adoção por meio do Espírito Santo. Você crê no Senhor, se ingressa no corpo de Cristo e a partir daquele momento você recebe o espírito de adoção, do qual clama-se Abba Pai. Ou seja, nós hoje conseguimos chamar Deus de Pai por meio do seu Espírito. O Espírito Santo é quem está nesse link, na intermediária. Jesus foi assunto aos céus, deixou uma promessa, mas ele disse: vocês não ficarão órfãos. Quem vai estar agindo na terra se chama Espírito Santo, o Consolador.
Ele vai guiar vocês, Ele vai fazer vocês lembrar do que eu disse, vai guiar em toda a verdade. É o Espírito Santo quem está trabalhando. E eu preciso reforçar isso aqui. Quando ele diz que nós recebemos um espírito de adoção, ele está falando da regeneração, que é uma das palavras usadas para o novo nascimento, que quer dizer nascer de novo, crescer de novo, ou tornar a crescer. Então nós aprendemos que nós nascemos de novo a partir do Espírito. Repita comigo, nós nascemos de novo a partir do Espírito. E quando nós nascemos de novo, a partir do Espírito Santo, uma nova trajetória é colocada diante de nós. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, o Espírito desceu, esta obra, até que Jesus volte, ela está sendo trabalhada. Dia, noite, existem pessoas que estão nascendo de novo, tornando novamente a crescer, tornando novamente a nascer. Jesus ele explica isso muito bem lá em João capítulo 3, aonde ele vai explicar para Nicodemos o nascimento. Se não nascer, não vê, se não nascer, não entra, tem que nascer do Espírito, tem que nascer da água. Ou seja, é necessário o nascimento. E depois que se nasce, não existe uma outra vida fora do Espírito. Você pode olhar para o seu irmão e dizer, depois que você nasceu de novo, repete de novo para ele, depois que você nasceu de novo, não existe outra vida, a não ser uma vida no Espírito. Não existe. Cristão que nasce de novo não vive fora do Espírito. Se a minha vida não condiz com o Espírito que me fez nascer de novo, então eu não nasci de novo. É simples. O que vai testificar que eu nasci de novo é o que a gente vai entender daqui para frente. E Paulo aqui em Gálatas capítulo 5, no verso 16, ele vai fazer uma afirmação. Porque depois que a gente nasce de novo, nós recebemos uma nova natureza. Essa natureza é a natureza que Paulo explica em Romanos capítulo 7. Onde o Paulo vai dizer que existe uma guerra. Depois que o cristão nasce de novo, uma guerra se instaura dentro dele. Por quê? Porque a velha natureza e a nova natureza, que é do divino. E Paulo explica aqui que essas duas naturezas, elas se opõem uma à outra. Por isso que eu afirmei aqui aquilo que a palavra afirma, na verdade. Ou eu vou herdar essa natureza divina ou a natureza antiga, carnal. Não tem como eu viver meio termo. Essa vida de meio termo é pretexto para dizer que eu sou um homem carnal ou uma mulher carnal. Não existe um homem espiritual que ele vive na prática da carnalidade. Não tem como, irmãos, é como água e óleo. Quem já fez esse experimento aqui? Quantos já fizeram esse experimento? Coloca água e óleo juntas e tenta misturar as duas coisas, você não vai conseguir. Assim é a natureza carnal e a natureza divina. Você não vai conseguir alimentar a natureza divina com frutos de uma natureza caída. O problema que o cristão do século 21 ele está enfrentando e não está entendendo é que ele está lhe faltando o discernimento. Ele está tentando alimentar uma natureza que é divina com uma natureza caída. Ao invés de ele alimentar uma natureza divina com aquilo que o Espírito lhe direcionou, ele tenta encaixar, irmão, tentar encaixar o quadrado no triângulo. E não vai ser choque o tempo inteiro. Isso é só para a gente ter uma noção. Você está aqui, irmão? De vez em quando eu vou perguntar isso só para ver se alguém está dormindo, se alguém está entendendo ou não. Mas vamos lá. Paulo utiliza uma palavra chamada andai. Quando a gente vai ver essa palavra no original, quer dizer
peripatel, pisar, e redor, ou ao redor, as duas juntas. Pisar ao redor, ou no sentido figurado, viver, comportar-se, seguir, acompanhar. Essa palavra andai, ela está numa condição contínua, ou seja, o andai é um fluxo contínuo. Se ele está falando andai, ele não está falando que eu vou andar e parar. O sentido da palavra andai está num sentido contínuo, é um fluxo. Eu não posso, uma vez que eu ando no Espírito, eu não posso parar. Não existe dar meia andada com o Espírito e depois não existe. Se eu não caminhar continuamente, eu nunca caminharei. Se não for para caminhar continuamente com Ele, jamais você vai caminhar. Se não for para você viver essa nova natureza, jamais você vai viver. Você sempre vai viver altos e baixos, porque você está indeciso. A Bíblia manda você viver um fluxo contínuo, mas você quer viver meia boca. Não dá. Você quer manter uma vida de oração com uma vida carnal. Não existe isso. É como alguém que recebeu um laudo do médico que tem que parar de comer gordura. Se não parar, vai morrer. Mas a pessoa ela não quer morrer, mas não para de comer. Você já viu isso? Ou eu estou desenganado, sou proibido de comer tal coisa, mas eu insisto, sabendo da proporção, e eu tento viver uma vida normal, só que com uma vida toda bagunçada. Não existe isso, irmãos. A gente sempre vai ser entregue ao fracasso se a gente não entender essa palavra, andai. E essa palavra está ligada a uma ação diária, não é um fluxo que ele é só num dia. Andai é diariamente, buscai sempre. E para a gente poder buscar, a gente precisa entrar numa condição e sujeição. Eu não consigo andar diante do Espírito ou no Espírito se eu não me condicionar ou eu não me sujeitar. E Paulo ele diz, andai no Espírito. Você pode traduzir para no ou pelo Espírito também. E essa ideia de sujeição traz para a gente, no nosso entendimento, que o Espírito aqui tem total influência sobre a minha vida, a partir de agora. Quando eu me coloco numa condição espiritual, quem me direciona é o Espírito. E é o Espírito Santo que nos dá essa condição. É Ele que é o autor principal. A partir do momento em que eu trilho nesse novo caminho, é Ele que diz, essa amizade não é mais para você. Esse tipo de conversa já não cabe mais no teu vocabulário. Ou às vezes roupa, você acha que não, mas o Espírito fala. Essa roupa não condiz com você mais. Ou às vezes o trabalho, esse trabalho vai te levar para a perdição. Saia desse, eu abro uma porta melhor. O Espírito Santo, ele nos condiciona a um padrão de vida. Por isso que o cristão, ele não consegue viver no Espírito. Porque ele não está disposto a se condicionar numa vida de sujeição. Ele quer dizer para o Espírito quem é amigo dele. Ele quer dizer para o Espírito Santo que tipo de coisa ele vai assistir. Ele quer dizer para o Espírito Santo para onde ele vai. Com quem eu tenho que andar? Se você nasceu de novo, não existe mais eu. Existe Cristo vive. Já não vivo mais eu. Cristo vive. Ou seja, agora é o Espírito Santo quem rege a nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Olha só, segunda carta de Pedro, capítulo 1, vou ler aqui rapidamente. Capítulo 1, verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida piedosa. Esse texto aqui ele é um texto muito forte, irmão.
ele está dizendo, literalmente, comprovando aquilo que a gente acabou de afirmar e lemos na palavra de Deus. O Espírito Santo é o agente que condiciona o cristão a essa vida de piedade. Eu vou reforçar para você entender de novo. Quando a gente lê esse texto aqui, ó, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida de piedade, vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, aí ele diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da nova natureza. Olha isso, irmãos. Você participa da nova natureza e você tem condição a manter uma vida de piedade. Não consigo largar esse pecado. Como, irmão? Só se você não estivesse se condicionando a uma vida no Espírito. A única forma da gente não viver uma vida no Espírito é apagando o fulgor dele. Isso é a conversa, irmão, que a gente não consegue largar um site pornográfico. É a conversa que a gente não consegue largar uma vida, uma amizade que só condiciona a gente para a vida errada. Isso é a conversa, irmão. Se você andar no Espírito, eu duvido que ele não te condicione a perder isso. Isso é herança de homem caído. Depois que a gente vira um novo homem, a nossa herança é uma herança eterna nos céus. Não existe mais pretexto para viver uma vida caída. A única condição que a gente pode dizer eu não consigo é se você não se condicionar a ele. Não existe, irmão. Como é que eu abandono? O Espírito, ó, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Como, irmão, que você não consegue abandonar? Existe vício maior que o nome de Jesus? Dizer que a tua mudança é impossível para Deus é dizer que o sacrifício na cruz não foi o suficiente. Se eu entender que a minha vida é condicionada ao Espírito, não tem como você não viver uma natureza divina. É pretexto. João capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos chega para ele, a Jesus vai explicar. Depois Jesus esclarece e fala assim, ó, e a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais do que... Sempre que a Bíblia se trata de trevas, está se tratando da condição de pecado. Como assim? Jesus vem e os homens decidem não amá-lo? Ó, porque as suas obras eram más e a do Senhor era justa. Por que ele fala obras das trevas? Porque a manifestação do Filho é luz, e a gente vai ver isso mais para frente. Por que eles não vinham para a luz? Não vinham para a luz para que as suas obras não fossem expostas. As pessoas às vezes querem vir para a luz e não querem que a sua natureza seja exposta diante de Deus. Como é que você vai ter mudança? Depois que eu me condicionei a uma vida com clareza, eu não temo, irmão. Pastor Ivani, pequei. É isso aqui, ó. Pá! Diante dele. Fiz. Mas agora eu não quero fazer mais, eu quero me submeter a uma natureza divina. Por que às vezes a gente não consegue? Porque a gente tenta terceirizar as coisas, irmão. A gente ama mais aquilo que é profano do que a Deus. E a gente quer viver no Espírito. Você semeia na carne a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, no sábado, no domingo, quer ser cheio do Espírito. Como isso, irmãos? Ó, andai, olha para o teu irmão e fala para ele, andai. Você só precisa entender uma palavra, diz para ele isso. Meu Deus, eu estou desesperado, o que eu faço? Meu irmão, tua alma está pesada, você não consegue nem adorar a Deus, porque passou o dia inteiro carne, e chega na igreja que é o tal do passe gospel. Como, irmão? É tentar comer, passar um dia comendo a comida e tentar à noite jantar, não vai conseguir.
Passa o dia todo, aquela churrascada. Aí se à noite alguém fizer uma feijoada, você consegue comer? Não consegue, porque o espaço já está preenchido. Entenda que quando a gente nasceu de novo, virou-se um refilzinho, aonde você pode tanto alimentar com algo carnal quanto com espiritual, mas você jamais conseguirá colocar nesse refil duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu coloco algo espiritual dentro de mim e eu pratico algo carnal, automaticamente aquilo que é do espírito vai para fora. Ou eu me alimento do espírito e aquilo que é carnal vai para fora de mim. Porque, irmãos, não tem como colocar esses dois elementos. Você jamais vai conseguir andar com Deus dessa forma. Mas eu tenho dom. Isso não tem a ver com dom, isso tem a ver com a condição no entendimento. Você nasceu de novo, criatura do Senhor. Não existe outro meio, não existe outra forma. Aí bate aquele arrependimento, né? A gente chora. Ai, é agora que eu vou. Aí o Espírito Santo coloca uma dosezinha na boca, a pessoa experimenta e fala, essa é a vida, eu entendi, eu nasci de novo. Mas aí ela se volta a outra natureza. E quando ela vai tentar correr atrás do novo nascimento, se perde. Porque é um fluxo contínuo. Você nasceu de novo, trate de alimentar o teu espírito. Senão tudo que você receber no espírito, você vai perder por causa da carne. Andai, é um fluxo contínuo. Aí ele diz, e não cumprireis. Em outras traduções vai estar aí, não satisfareis. Por isso que eu falei, deixa a Bíblia aberta, irmão. Acompanha junto comigo, para você não se perder. E não cumprireis ou satisfareis a concupiscência da carne. Cumprir ou satisfazer está na ideia de consumar ou terminar algo. Tem um detalhe aqui, irmãos. Porque Paulo está dizendo que se eu ando no Espírito, eu não cumpro as obras, ou as concupiscências da carne. Mas eu posso ser tentado. Existe aqui uma pequena má interpretação quando a gente pratica isso, tenta trazer isso para a nossa vida, porque às vezes a gente acha que por estar numa condição espiritual cheio do poder, a gente não vai ser tentado. Percebe o texto, ele diz, e não cumprireis, ou seja, você pode ser tentado, mas você também pode dar uma resposta. Você está aqui, irmão? Você pode estar sendo tentado, mas você pode dar uma resposta. Foi mais do que eu, Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito está... Ele não falou o espírito está forte, ele falou que o espírito está pronto. Pronto para quê? Para dar uma resposta. Pronto para quê? Para se sujeitar a ele. Só que esse espírito, ele tem que ser alimentado, irmão. Se não for alimentado, não existe uma vida com Deus sem alimentar a ele. Então ele está explicando que nós sofreremos a tentação, mas poderemos impedir o pecado de obter vitória. Paulo diz aqui que se nós andarmos no Espírito, o pecado não obterá vitória sobre nós. Como é que é isso? Então posso manter uma vida sem estar vivendo na condição de pecado? Eu posso. Eu posso vir a falhar pela minha natureza. Mas eu posso dar uma resposta com a natureza divina. Não quero. Não bebo. Não me prostituo. Não acesso mais. Não observo mais. Não vou mais nessa festa. Essa casa eu não piso mais. Essa conversa eu não quero mais. Você consegue dar uma resposta. Se você entrou aqui desesperado, meu Deus, eu pequei hoje, eu pequei ontem, pequei anteontem, o que está acontecendo comigo? Eu quero Deus. Você tem uma natureza, você nasceu de novo, alimenta ela. Senão você jamais conseguirá sustentar essa novidade de vida. É o problema do cristão no século 21. É o falso nascimento, Alex.
O cristão, ele não sabe nem quando é que ele nasce de novo. Ele não sabe se ele nasceu de novo. Mas está aqui. Está aqui a explicação para a nossa vida. Paulo mesmo explica, Romanos 7, ele falou, meu Deus, eu olho para dentro de mim, eu vejo uma outra lei. Ela batalha contra o meu entendimento, me prende no pecado, de tal forma que eu me vejo miserável. Mas aí ele dá uma resposta, mas dou graça ao Senhor Jesus, porque o Espírito da lei de vida me livrou da lei do pecado, e eu não mais servirei a essa natureza. Não mais, o Espírito de vida me livrou. Sabe o que é isso? Aquela palavra da carta de Judas, eu acho que é Judas mesmo que fala, arrebatai-os do fogo. Está dando a entender o que é uma pessoa que está prestes a ser queimada no incêndio, e você é capaz de queimar a mão para tirar ela de lá. O Espírito nos arrebatou da vida de corrupção. O Espírito nos retirou. Olha o que o próprio salmista diz, olha, meus pés estavam escorregadios, mas Ele me tirou de um charco de lodo e fez com que os meus pés estivessem na rocha. Sabe o que é isso? O Espírito jamais nos chamará para viver uma vida de oscilação. Mas é a gente que não está disposto a dar uma resposta como homem e mulher de Deus. Eu oscilei, mas eu não aceito mais ser um homem e uma mulher oscilante. Quando você pecar, chora, meu irmão. Essa natureza não é tua. Quando você pecar, chora, minha irmã. Chora e diz, eu não concordo. Você disse na palavra que tiraria os meus pés de um charco de lodo. Eu quero provar isso na minha vida. Está disposto? O Espírito vem assim, a gente vai diante dele, meu filho, não quero história não. Está disposto? Teve uma hora que eu tive que me deparar com isso. Eu sou infalível? Não, irmãos, eu sou falho. Mas o Espírito me ensinou um detalhe. Tenha coragem. Quando você errar, vem até mim. Não seja menino. Está disposto? É a pergunta que o Espírito faz para a gente. Está disposto a sustentar uma vida de um novo nascimento? Às vezes a gente acha, é só um símbolo, a gente vê aqui à frente ou levantar a mão. É um símbolo, a gente faz isso pelo entendimento. Mas quando você sai daqui é condição, é sujeição. Não é aceno, é condição, é sujeição. É pisar lá fora uma nova criatura. É permitir que o Espírito mude seu caráter. É permitir que o Espírito mude seu vocabulário. É permitir que o Espírito Santo te condicione a uma vida de justiça, de retidão. Sem isso não tem, irmãos. Não há novo nascimento sem sujeição. Estão pregando uma heresia no século 21. Que o homem nasce de novo, mas se coloca numa situação onde a natureza caída está imperando. Isso é falácia, irmão. Estão mentindo. Porque segundo a palavra de Deus, ou a gente nasceu, ou a gente nunca nasceu, irmão. Ou eu vivo, ou eu não vivo. Nós sofreremos a tentação, mas a gente tem autonomia para não permitir que o pecado tenha vitória. 1 Coríntios 10, 13 vai dizer, não nos veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado além do que a gente possa suportar. E existe um outro texto também, Tiago 1, 14, 15. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E a concupiscência dando a luz, gera o pecado sendo consumado, gera a morte. Ou seja, existe um ponto, só que esse ponto ele é um detalhe, irmãos. Existe um ponto em que a gente consegue dar um não. Mas eu só consigo isso se eu andar. É o único jeito.
Quando Jesus ele fala, se uma mulher passar, ele está falando do adultério. Se uma mulher passar, não quer dizer que você vai andar na rua com a venda nos olhos. Você não vai conseguir nem trabalhar, nem fazer nada. Ele está dizendo a uma condição de consumar o ato no coração. De você olhar, desejar, gerar cobiça, que gera o pecado, que gera ou a fornicação, o adultério no próprio coração. Jesus está colocando na condição de alguém que já se debruça, não dá uma resposta, não vira o olhar. Quem aqui já fez dieta? Quem que já entrou numa dieta forte? Não, só parcial, né? Parcial. Só na segunda, na terça, acabou. Quem já fez? Quando é a parcial, na segunda eu tô com disposição, na terça acabou tudo. É como falar assim, essa semana eu malho, na outra eu nem apareço mais na academia. Por quê, irmãos? Quando eu decido, eu tenho que me condicionar. Eu tenho que me sujeitar. E aí, quando a gente faz, vamos supor, vou tirar o bife, vou tirar o hambúrguer. Aí, literalmente, irmão, você recebe tantos convites, parece que todo mundo nesse dia sabe que... sabe que você é uma pessoa boa, sabe que você decidiu não comer pizza, não comer nada, todo mundo te liga. Aí, vamos comer uma pizza. Eu falei, rapaz, quando eu queria, ninguém me chamava. Mas agora que eu me coloquei numa condição de vida, para onde eu olho é pizza e hambúrguer. Mas eu chego até perto, sinto o cheiro, olho a lanchonete, mas eu tenho que dizer. Se eu não disser não, eu perco tudo aquilo que eu adquiri. Você quer exemplo melhor para você entender a natureza? É assim que acontece. A gente nasce de novo. Estamos diante de uma comida regrada espiritual e se alimentando direto. De repente muda o cenário. De repente você vai parar, vai trabalhar dentro da Babilônia. Vai acontecer algo no país, você vai parar dentro da Babilônia. E quem está reinando é Nabucodonosor. E você vai trabalhar dentro do palácio dele, diante de tudo aquilo que você antes, pela vida regrada que tinha que dizer não. Agora você está numa condição de uma mesa exposta diante de você. Quem lembra desse cara? Quem se arrisca em dizer qual o nome desse personagem? É isso aí. Estava lá diante do mesão. Só que Daniel chegou perto e falou assim, eu assentarei no meu coração não comer, não me contaminar. Eu não vou perder minha comunhão com Deus por meia dúzia de comida na Babilônia. Passei essa semana numa dieta espiritual, não vai ser o tamanho da oferta do diabo que vai me fazer renunciar. Porque existem cristãos que às vezes vivem nessa condição, pastor Ivani. Pelo tanto de renúncia e vida com Deus que você vai tendo, o diabo aumenta a oferta. Irmão, olha para Jesus, a gente tem que ter sabedoria. Olha para Jesus, o homem mais sábio da terra, o homem mais dotado de sabedoria, o homem que mais se encheu do Espírito, o homem que mais orou, o homem que mais teve comunhão. O diabo veio para ele, tentou ele em 3 coisas, que na primeira muitos cristãos já teria dado meia volta só ali. Quanto maior for a renúncia, maior será a oferta. Quanto maior você entender que você é um homem espiritual, mulher espiritual, maior vai ser a oferta do diabo para você perder tudo e ser um homem e uma mulher carnal. Só vai precisar uma olhadinha. Você só vai precisar mandar uma mensagem. Você só vai precisar pisar naquela festa. Você só vai precisar atender o convite. Vem. Pô, mas agora que eu parei, agora que a minha natureza não é mais essa, aí vai ter aquela chopada do ano. Aí vai ter... Irmãos, aconteceu isso comigo, irmãos. Hoje eu não esquento mais a cabeça, não, irmão. Mas antes, quando eu tinha acabado de nascer, bebê espiritual, qualquer oferta que o diabo engrandecia, eu pirava. Eu falava, meu Deus do céu, só porque eu parei.
Vai dizer que isso não aconteceu contigo, irmão? Se você não estiver vivendo isso agora. Só porque eu parei, olha só, na briga. Natureza divina e natureza carnal. O homem velho nadando, literalmente. A gente acha que afoga ele, que mata ele. De vez em quando ele acorda, ele vem voado, ele pula em cima da gente e fala, agora eu vou reinar de novo. Não, tu não vai reinar não. Mas era assim. Só que eu tinha que dar uma resposta. Aí é que está. Se nós não dermos uma resposta, nós jamais se tornaremos homens e mulheres espirituais. Sabe o que é tentar? Ser tentado, além do que a gente pode suportar, é você ser tentado numa condição de que você vai conseguir sair dessa zona de guerra. Quando você for tentado, ou se você entrou aqui nesse pé de guerra, tentado, tudo te cerca, tua cabeça, teu coração, amizades, tudo, lembra, o Espírito não nos permite ser tentado além do que a gente possa suportar. Se você respirar fundo e pensar em Deus, Ele te dará um escape. Você vai estar no meio da tempestade, Jesus vai estar dormindo lá no barquinho. E o barco, balançando, e você desesperado, Jesus dormindo. Calma. Você entrou aqui desesperado. Essa vida eu não quero mais, Ele sabe. Mas Ele nos dará um escape. Você não pode ser tentado além do que você pode suportar. E você não sofre tentação senão humana. Nós herdamos essa natureza depois que Adão pecou. Depois que Adão pecou, todo ser humano está sujeito à vida carnal. Porém, depois que Jesus morreu e ressuscitou, todo ser humano, a partir dele, conseguirá dar uma resposta para Deus em santidade. Fala para o teu irmão, para de desculpa. Aceita a condição. Aceita a condição. Você vai perder algo que é momentâneo, mas você vai ganhar aquilo que é eterno. Você vai perder algo que te escraviza, mas você vai viver uma liberdade. Você vai perder algo que machuca você, por algo que te traz paz. Porque a prática do pecado me machuca. Porque todas as vezes que você para, depois que você vai lá, cai no pecado, vai na lama, faz tudo o que não deve fazer, no último suspiro tu fala, essa vida não é para mim. Eu não aguento mais viver essa vida. Sabe o que é isso? É o Espírito falando. Se condicione, nasce de novo. Vive uma vida comigo. Está na hora de você pisar num terreno diferente. Vai viver essa vida de oscilação o tempo inteiro. Só se lastimando. Tem um chamado, tem um dom. Deus sabe, irmão. O dom é dado para cada um segundo o Espírito. Deus sabe quem tem. Deus sabe a condição do dom. Deus sabe a capacidade de quem tem um dom. Agora Deus quer saber se essa pessoa está disposta. Porque do que adianta você ter dom, irmãos? Não dá fruto. O Espírito está falando com alguém aqui hoje. Talvez você não sentiu o arrepio na quinta vértebra, que às vezes a gente tem que se arrepiar dos pés à cabeça. Meu Deus, Deus está no... Não, irmão. E às vezes eu peço ao Senhor, não deixa a gente sentir não, que a gente se emociona muito rápido. Martela na fé, que a fé traz entendimento. Às vezes você pula aqui, rodopia, chega lá fora. O que foi pregado? Não sabe nada, irmão. Olha só essa condição de miséria que a gente às vezes se coloca. A gente está aqui num culto, mas está viajando na maionese, irmão. Está aqui, mas está pensando na louça. Está aqui, mas está pensando no trabalho. Está aqui, mas está pensando no que esqueceu em casa. Está aqui, mas não trouxe a carteira. Está aqui, a mente está longe, irmão.
Está na hora da gente mudar o quadro, ó. Deus trabalha no entendimento do homem e da mulher. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, Romanos 12, na veia, transformai-vos, ó. Transformai-vos. Deus está cheio de desculpas, irmãos. Deus quer resposta. Deus quer quem bata no peito e fala: eu quero ser um crente de verdade. Eu quero ser homem. Porque o que dizem na internet, irmão, é bom a gente nem consumir muita coisa. Mas o que passa na internet é que não existe vida piedosa. Não existe pastor honesto. Não existe um homem cristão honesto. Não existe mulher cristã honesta. Irmão, isso é conversa, isso é mentira do diabo. Existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida depravada. Mas eu te digo uma coisa no espírito. Existem 7.000 também que não se dobram. Você não vai encontrar esses homens e mulheres na internet. Mas começa a caçar no bairro, você vai ver um quadradinho com meia dúzia orando. Você vai ver um quadradinho com meia dúzia jejuando. Você não vai encontrar esses homens e mulheres dessa forma aí por aí escandalizando. Mas você vai encontrar eles orando, desejando Deus. Mas a gente quer quem está no oba-oba. Aí não acredita mais em ninguém. Daqui a pouco não acredita nem que Deus transforma. E já tem assim, irmão. Será que Deus muda mesmo? Foi até falado aqui, ó. Às vezes a gente confia mais no remédio do que na cura divina. É por causa disso, irmão. A gente passa semana, mês, só carne, só vendo essas coisas passageiras. E a gente não tira um tempo de devoção sequer. Mas aí, ele quer o Espírito, ela quer o Espírito. Não, Deus, hoje eu quero. Faz aquela oração até de 1 hora, que a oficina é 1 hora. Aí fica 1 hora de joelho orando. Não adianta, irmão. É condição. É sujeição. Você quer me achar? Me busca. De todo, condição. Buscar-me-eis e me achareis. Olha a condição. Quando? Está em tempo, ó. Quando? Está no tempo. Quando você literalmente entender que é o teu coração que eu quero, decisão, resposta, você vai me ver quando buscar. Você vai mudar. Você vai bater e a porta vai se abrir. Mas você tem que entender, eu quero condição, resposta, mudança, atitude e não barganha. Vem, mas vem para nascer de novo. Quer nascer de novo? Quer nascer do Espírito? Entra na condição. Mas não barganha não, irmão. Não barganha não, que é festim. Ou aquele fogos, 12 por 1, 12 por 34. Só dura aquele momento ali, depois acabou. E tá assim, irmãos. E eu vou te falar, de vez em quando o diabo tenta a gente para viver essa glória de festim. Estoura aqui hoje, puf, aleluia. No outro dia não sabe, não busca, não quer compromisso, não quer nada. Irmãos, a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Coisa simples, João. Coisa simples, irmão. Coisa simples. Aí você olha para mim, nossa, você é o homem de Deus. Não é não, irmão, mas eu quero também entender. Se ele disse que quem busca encontra, eu quero ser esse cara. Você quer ser esse homem? Você quer ser essa mulher? Ou você quer viver oscilando o tempo todo? Irmão, tem que bater o pé. Ele disse, ó, como uma criança recém-nascida, tem que buscar. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Tem cristão que tem 20, 30 anos de cristão, mas nunca provou do Espírito. Não sabe nem que o Espírito existe. Porque viveu a vida toda só quadrado. Nunca mergulhou. Nunca provou. Nunca se relacionou. Nunca se envolveu. Aí quando vê algo diferente, não. Jesus não precisa disso aí, não. Só tem que entrar, sentar na minha cadeira. Vai nessa, irmão. O céu que a gente deseja, ele está em movimento. João, na visão dele, viu os anciãos com coroa na cabeça,
Quando os anciãos olhavam para ele, tiravam a coroa da cabeça, lançava-se aos pés dele. Santo. Existem anjos nos céus que colocam as asas até nos olhos para não olhar para ele, porque ele é santo demais. E só tem uma linguagem: santa, santa. E você acha que no céu é coisa chata dizer que Deus é santo? É que a gente pensa no céu de forma carnal. Mas se você pensar no céu de forma espiritual, você é incansável no que se diz respeito à adoração a Deus. Você quer Deus de manhã, você quer Deus de tarde, você quer Deus de noite. Agora, pensar em Deus na carne é desistência. Aí tem gente que assimila o céu na carne. Ah, eles vão ficar lá, santo, santo. Você acha que é assim, irmão? Eu duvido, irmão. Eu duvido que o céu seja assim, é algo que é irresistível. Quem morre e vê o céu, quando volta à vida, fala: eu preciso morrer de novo, Jesus. Teve um vídeo de um rapaz todo entubado. Já passei até da hora, vou terminar. Teve um vídeo de um rapaz todo entubado. Ele volta gritando o nome do irmão dele: Cristiano! Quem já viu esse vídeo aqui? Ele volta à vida porque ele tinha morrido literalmente. Ele volta à vida. Quando ele volta, ele diz: Jesus existe. Vocês precisam de Jesus, todos vocês aqui. Meu Deus! Ele não queria voltar, irmão. A gente não quer morrer porque a gente pensa na carne. Mas eu duvido que, se Deus matar você e trazer você de volta, se você vai querer essa vida. Quem quer morrer hoje para experimentar o céu? Mas depois a gente ora aqui. Se precisar, ora hoje, amanhã, depois. Só para descontrair, irmãos. Mas quem morre? Quem morre? Proprietário do carro Prisma Prata, placa QPF2G63, comparecer à portaria. Já foi? Então, irmãos, a gente precisa entender que existe uma vida. Amém? Vou lá para o verso 25, que aqui é o caminho para encerrar. O caminho para enterrar. Sangue do Cordeiro. Caminho para enterrar foi boa. Ai, meu Deus do céu. Oi, todo de preto, né? Ah, por isso vocês estão rindo aí, né? Tá todo mundo cochichando, já tá de preto mesmo. A de vocês é essa, né? Se vivemos, verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu dei um salto porque é praticamente a mesma coisa do que a gente está falando. Então é uma condição, irmãos. Nós precisamos nos condicionar a essa vida. Não existe meio termo. É literalmente morrer para viver. E viver no Espírito é não andar na carne. Mas como a hora já avançou, eu vou terminar por aqui, irmãos. 7h19 já. É isso mesmo? Vou encerrar por aqui, porque já vai passar da hora. Senão daqui a pouco vai embora, né, pastor Ivani? Vou segurar por aqui. Mas, ó, irmãos, é literalmente isso. Se eu tiver a oportunidade no outro domingo de falar um pouquinho disso aqui. Amém? Mas literalmente, viver no Espírito é não andar na carne. Mas eu não vou poder discorrer isso aqui agora, porque a gente vai discorrer as obras da carne e tudo mais. Mas é literalmente isso. Você tem que estar disposto a dar tudo para Deus. Teu coração por inteiro. Aí você consegue não cumprir as obras da carne. Então, se o cristão ele cumpre as obras da carne, ele literalmente vive uma vida na prática da carne, do pecado,
é porque ele ainda não entendeu a condição espiritual. Se eu fracasso no espírito, é porque minha carne venceu. Se eu fracasso na carne, é porque o espírito venceu. Quem você está alimentando mais? Quem semeia na carne, colherá corrupção e morte. Mas se semear no espírito, é vida e paz. Se coloque de pé.